estiver aprendendo PHP, que a gente vai usar esses comandos ali, action e tal. Tenha em mente o seguinte, eu vou voltar aqui no formulário, tá? Eu tenho aqui todo esse formulário. Se o usuário digitar aqui, ó, digitou qualquer coisa aqui, digitou a senha, marcou a opção, deixou o formulário marcado. Quando ele clica no submit, tá? Você vê que não fez nada. Vou fazer de novo. Não fez nada. Não se preocupem, é assim mesmo, tá? Os nossos formulários agora, no começo, os nossos formulários não vão fazer nada. Tá? Eles só vão ter utilidade, de fato, quando a gente estiver dentro do PHP. O PHP vai receber os dados que o usuário preencheu no formulário, vai trabalhar esses dados e mostrar um resultado na tela, tá? Ou seja, o usuário vai digitar o seu login e sua senha, você vai ver se o login e senha dele é válido. Ou então você cria um formulário feito uma calculadora. O usuário vai digitar os valores ali dentro, vai mandar somar e você vai ver o resultado, tá? Então assim, não se incomodem agora, os nossos formulários não vão fazer nada. Ah, então por que a gente está aprendendo isso? Para a gente aprender a fazer os formulários. Para a gente aprender quais comandos criam que tipo de item, que tipo de formulário. Tá? Então não se preocupem com isso agora. Então, voltando aqui na tela, a tag form, tá? Você vai criar ela, depois você vai vir aqui, ó, input, tá? Depois, aqui que vem importante, ó, type. O que é o type? Type é o tipo. É o tipo. Quais são os tipos que a gente pode ter? Vou colocar aqui na tela. Os tipos que a gente tem são text, password, hidden, radio, checkbox, reset, submit, image, button e file. Aí são os tipos de input que a gente tem. Cada tipo desse vai criar um item diferente. Cada um desses, todos esses daqui são inputs, mas o type desse é o text, desse daqui é o password, esse é o radio, esse é o checkbox, submit e reset, tá? Os que eu vou mostrar o que eu vou mostrar para vocês vão ser esses daqui. É o text, é o password, radio, checkbox, é o reset, submit e só, tá? Esses outros aqui eu vou mostrar conforme for aparecendo a necessidade, eu vou mostrando para vocês. Então vamos ver isso daí na prática, né? Input type text. Só vou colocar um texto aqui, caixa de texto. Pulei uma linha, input type text, tá? Só isso já é suficiente. Vou salvar o meu arquivo. Vamos ver como é que vai ficar lá no meu exemplo de formulário. Olha lá, ó. Caixa de texto. E tá aqui para eu digitar já o meu textinho, tá? Ele cabe aproximadamente 256 caracteres. Então, cabe bastante coisa. A gente vai usar isso daqui quando? Para botar o usuário, senha, nome, endereço. Quero digitar um número, a gente digita, tá? Bem tranquilo. Você vê que o comando é simples, tá? Assim como todos os itens da matéria que a gente viu até hoje, os comandos são simples. Agora, a gente tem algumas coisas que a gente vai ter que colocar dentro do input, tá? Por exemplo, a primeira coisa importantíssima é a gente botar um nome no input. Ah, por quê? Porque quando a gente estiver trabalhando com PHP, como é que eu vou saber o que o usuário digitou aqui, ou o que ele marcou? A gente vai descobrir essas informações através do name, tá? Então, no name, você vai colocar um nome para o seu input. Vou chamar esse input de CX, de caixa, né? CX texto. Você tem que pôr um name. Tanto faz o nome que você quiser, tá? Eu, por padrão, vou sempre, quando for caixa de texto, eu vou chamar de CX texto, ou então TXT, tá? Vou botar um nome desse tipo assim. Você coloca o nome que você quiser. Se você quiser colocar só texto, pode também,
tá? Não tem problema nenhum não. Vocês vão ver, ó, vou salvar. Vocês vão ver que não vai ter alteração nenhuma. Isso daqui é quando a gente estiver trabalhando com PHP, mas é importante que vocês já criem o hábito de usar o name. É importante que vocês usem isso daí. Agora, qual é outro comando que é bem legal? É o comando size. Size em inglês é o que? Tamanho, né? Eu vou dizer o tamanho da minha caixa de texto. Vou colocar aqui, por exemplo, 200 pixels. Lembrando que a unidade de medida é pixel, tá? Então, ó, 200 pixels. Salvei, vou olhar aqui, ó. Olha lá o tamanhão. Para facilitar a visualização, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui no body, bg color igual light blue. Um azul clarinho, tá? Só pra gente, ó, ficar mais fácil da gente ver. Isso é uma caixa de texto de 200 pixels. É grande demais, tá? É grande demais. Você pode pôr, por exemplo, 70 pixels. 70 é um tamanho bom, tá? 70 é um tamanho bom. Por exemplo, cabe meu nome completo aqui. Caberia o meu nome completo, tá? Esse tamanho aí não influencia. Porque quando eu chego aqui no final, ele começa a empurrar o texto pro lado, tá? Então assim, o tamanho não vai importar muito. Quando é que você pode usar o tamanho também? Você pode, por exemplo, botar tamanho 1 e salvar. Olha só como é que vai ficar. Uma caixa de texto bem pequenininha. Tá? Você pode fazer uma caixa de texto bem pequenininha. Esse é o menor tamanho que fica, tá? Então o size, relembrando, o size é o tamanho da caixa de texto. Eu vou deletar o size aqui. Vou deletar ele para que a minha caixa fique no tamanho padrão, tá? Esse daqui é o tamanho padrão. Outro comando legal, tá? É o max length. Max length. O que é o max length? Tá? Você diz quantos caracteres você pode ocupar dentro da sua caixa de texto. Tá? Por exemplo, eu tenho uma caixa de texto para o cara digitar a data. Então como é que eu faço? Data tem mais de 3 dígitos? Não, só tem 2 dígitos. Então eu posso botar aqui, ó, max length igual a 2. O que isso me vai adiantar? O usuário digita aqui, ó, digitou 2 itens. Se ele apertar mais vezes o teclado, não vai. Ele não digita mais do que você permitiu. Tá? Eu tô apertando aqui 2 itens, tá? Isso daí é muito útil também, por exemplo. Eu tenho o usuário. O usuário não pode ter mais que 20 caracteres. Aí você vem aqui, ó, mais do que 10, por exemplo. Max length igual a 10. Aí aqui onde ele digitaria o usuário, aí Carlos, deixa eu atualizar aqui, Carlos e, ó, 10 itens, morreu. Tá? Então aqui fica bem interessante da gente trabalhar, a gente consegue limitar o usuário. Tá? Se você deixar livre, o usuário faz o que ele quiser, então é interessante você limitar. Olha só que interessante, vou colocar aqui 2, tamanho 2, barra, outro, barra, outro. Salvei. Olha só como é que vai ficar. Opa. Deixa eu botar de 2, 2, 2. Aí vou botar size igual a 1, tá? O size, o tamanho menorzinho. Olha só. O cara só digita 2 itens por vez. 0. A data de hoje, 03, 09, 10. Viram só? Eu tenho como limitar o usuário. Não deixar que ele fique fazendo bobeira dentro do sistema da gente, tá? Isso daí é importante você ter esse controle. Porque se você deixa o formulário livre, o usuário faz o que ele bem entender. Ele faz o que ele bem entender e não é isso que a gente quer.
né? A gente quer ter controle sobre o sistema da gente. A gente não pode deixar tudo solto para o usuário. Ok? Essa daí é a caixa de texto. É essa caixa de texto aqui normal. Tá? Relembrando que na caixa de texto a gente tem que botar um nome. E o tipo da caixa de texto é tipo text, type text. Outra coisa também que a gente pode fazer é botar um valor dentro da caixa. Value igual. Aí você pode, por exemplo, botar assim, ó, digite seu nome aqui. Tá? Salvei. Olha só. Quando você abre a caixa, ela já aparece o nome. Você digita qualquer coisa aqui dentro. Ó, vou recarregar a caixa, ó. Ele já começa com um valor padrão, tá? Com um valor padrão dentro da caixa de texto. Tá? Você pode passar informações para o usuário aqui. Ah, professor, como é que tem... Já entrei no site que tem isso daqui escrito e quando clica assim ele some. Como é que eu faço isso? Tá? Para fazer isso daí você tem que usar JavaScript. Tá? Mais para frente eu ensino a vocês como é que faz um JavaScript para deletar o texto que está aqui dentro. Tá? Não vou mostrar agora não, porque vai acabar mais confundindo do que ajudando. Tá?